que é desapropriação? Não? Então, bora lá aprender? Vamos falar um pouco sobre uma das modalidades de intervenção do Estado na propriedade, a desapropriação. A desapropriação é o ato pelo qual o poder público, mediante prévio procedimento e indenização justa, despoja alguém de sua propriedade e a toma para si. Segundo Alexandre Maza, a desapropriação é a mais agressiva forma de intervenção do Estado na propriedade privada. Consiste no procedimento excepcional de transformação compulsória de bens privados em públicos mediante pagamento de indenização. A desapropriação encontra fundamento no princípio da supremacia do interesse público sobre o privado e na necessidade da função social da propriedade. Por isso, a desapropriação é uma forma de aquisição excepcional, compulsória e originária da propriedade pelo Estado. Compulsória porque é realizada de modo imperativo, forçoso, promovendo unilateralmente o ingresso de bem particular no domínio público. Originária, na medida que a aquisição não está vinculada à situação jurídica anterior. O bem expropriado ingressa no domínio público livre de ônus, gravames ou relações jurídicas de natureza real ou pessoal que eventualmente atinjam o bem. Por exemplo, havendo contrato de locação sobre o bem, a superveniência da desapropriação desfaz automaticamente o vínculo contratual, sendo impossível ao locatário pleitear a manutenção da vigência até o termo final. Natureza jurídica da desapropriação. A desapropriação possui natureza jurídica de procedimento administrativo, que consiste em um conjunto ordenado de atos administrativos. Por esse motivo, a desapropriação não pode ser tratada como um ato jurídico isolado, ou um fato administrativo, nem mesmo um processo administrativo. Ao afirmar que a desapropriação é um procedimento administrativo, reforça-se a ideia de que a referida sequência de atos encontra-se submetida diretamente à incidência dos princípios e normas do direito administrativo. Características. Sujeitos da desapropriação. O sujeito ativo da desapropriação está ligado à sua modalidade. De acordo com o artigo 2º do Decreto-Lei nº 3.365 de 41, que dispõe sobre desapropriações por utilidade pública, e o artigo 5º da Lei nº 4.132 de 62, que define os casos de desapropriação por interesse social, estes tipos de desapropriação poderão ter como sujeito ativo os estados, os municípios, o Distrito Federal e os territórios. Já na desapropriação urbana, a competência para desapropriar é exclusiva do município ou Distrito Federal, e na rural, somente a União poderá proceder à desapropriação. O sujeito passivo da desapropriação é o expropriado, que pode ser pessoa física ou jurídica, pública ou privada. Objeto da desapropriação. Conforme o artigo 2º do Decreto-Lei nº 3.365 de 41, todo e qualquer bem ou direito que possua valoração econômica pode ser desapropriado pelo poder público, inclusive bens públicos, bens inalienáveis e ações de empresas privadas. Contudo, em determinadas situações, o bem não poderá ser desapropriado, em razão de sua natureza, como é a moeda corrente, os direitos personalíssimos de pessoas físicas ou jurídicas, ou em razão de vedação legal, a exemplo de impossibilidade da desapropriação rural da pequena e média propriedade quando o proprietário não possuir outro imóvel rural. Pressupostos da desapropriação. Um dos pressupostos é a necessidade pública, que refere-se quando a administração está diante de um problema inadiável e permanente, isto é, que não pode ser removido nem procrastinado. Um exemplo seria o caso do estacionamento portuário de Itajaí. Em 2016, o município precisava urgentemente realizar obras no local para prevenir cheias do rio. Porém, a empresa proprietária do imóvel não autorizou que a construção passasse por área de sua propriedade. O município, então, deu início ao processo de desapropriação do local.
tendo em vista a necessidade da utilização do terreno para dar continuidade às obras de prevenção contra as cheias do rio. Outro pressuposto é a utilidade pública, que se dá quando a utilização da propriedade é conveniente e vantajosa ao interesse coletivo. Seria o caso, por exemplo, da desapropriação para construir uma escola no local ou meio de transportes coletivos, conforme se faz a leitura das hipóteses do artigo 5º do Decreto 3.365 de 41. Já o interesse social ocorre quando o Estado está diante dos chamados interesses sociais, isso é, daqueles diretamente ligados às camadas mais pobres da população e à massa do povo em geral, que estão associados à melhoria das condições de vida e à mais equitativa distribuição da riqueza e à atenuação das desigualdades em sociedade. Fases do procedimento de desapropriação. O procedimento para a consumação da desapropriação é regulamentado pelo Decreto-Lei nº 3.365 de 1941 e possui duas fases. A primeira fase chama-se fase declaratória, em que se inicia com a publicação do ato declaratório do interesse público, quando o poder público manifesta seu interesse em adquirir o bem para si ou para seus delegatários para alcançar interesse público primário. O ato poderá ser um decreto, se emitido pelo chefe do Poder Executivo, ou uma lei, se emanado do Poder Legislativo, e deve conter sujeito passivo, descrição do bem, interesse público, destinação específica, fundamentação legal e dotação orçamentária. Já a segunda fase chama-se fase executória. Nessa fase, o poder público entra na posse do bem, paga a indenização e adquire a propriedade com a inscrição no cartório de registro de imóveis. Essa etapa pode ser administrativa, se houver acordo entre o proprietário e o Estado, ou judicial, quando o sujeito passivo da desapropriação não concordar com o valor arbitrado a título de indenização. Vamos falar agora sobre as modalidades de desapropriação. O ordenamento jurídico brasileiro alberga 7 modalidades de desapropriação. São elas: 1. Desapropriação ordinária, prevista no artigo 5º, inciso 24 da Constituição Federal e regulamentada pelo Decreto-Lei nº 3.365 de 41. 2. Desapropriação indireta, de criação doutrinária. 3. Desapropriação para a reforma agrária, prevista nos artigos 184 a 186 da Constituição Federal e disciplinada pela Lei nº 8.629 de 93, Lei Complementar nº 76 de 93 e Lei Complementar nº 88 de 96. 4. Desapropriação para a política urbana, consagrada nos artigos 182 e 183 da Constituição Federal e regulamentada pela Lei nº 10.527 de 2001, Estatuto da Cidade. 5. Desapropriação confiscatória, prevista no artigo 243 da Constituição Federal e regulamentada pela Lei nº 8.257 de 91. 6. Desapropriação por zona, prevista no artigo 4º do Decreto-Lei nº 3.365 de 41. 7. Desapropriação de bens públicos, regulamentada pelo artigo 2º, parágrafo 2º do Decreto-Lei nº 3.365 de 41. Desapropriação ordinária e desapropriação extraordinária.
A desapropriação ordinária é um meio de intervenção na propriedade que enseja na sua transferência para o patrimônio do poder público, por razões de necessidade pública, utilidade pública ou interesse social. Ela é realizada por qualquer entidade federativa de competência comum e ela não tem caráter sancionatório. A indenização é prévia, justa e em dinheiro. Já a desapropriação extraordinária também é um meio de intervenção na propriedade que enseja na sua transferência para o patrimônio do poder público. Porém, as ações são diferentes. São razões de não estar de acordo com os ditames da função social da propriedade. E ela é revestida de caráter sancionatório. A indenização é prévia, justa, mas não em dinheiro. E existem 3 tipos: a desapropriação rural, a desapropriação urbana e a confiscatória. Desapropriação por zona. Trata-se de uma modalidade de desapropriação por utilidade pública, prevista no artigo 4º do Decreto-Lei 3.365. Nós temos a existência de 2 fundamentos para a desapropriação por zona. O primeiro é a desapropriação de imóveis necessários à realização de obras públicas, e o segundo é a desapropriação de imóveis que serão valorizados extraordinariamente em decorrência da realização de obras e da prestação de serviços públicos. A desapropriação rural também é conhecida como desapropriação por reforma agrária. É uma modalidade que tem como único objetivo implementar a reforma agrária, sancionando o proprietário que não cumpre com a função social do imóvel rural. Enquanto este conceito está previsto no artigo 184, o 185 dispõe que são insuscetíveis a pequena e média propriedade rural desde que seu proprietário não possua outra e a propriedade produtiva. E atenção! A desapropriação rural sancionatória não se confunde com a desapropriação de imóvel rural por interesse social. Enquanto a primeira é de competência exclusiva da União, representando uma sanção ao particular que descumpre com a função social do imóvel rural e indenizando-o com títulos da dívida agrária, a segunda é de competência de qualquer ente federativo, sendo a indenização prévia, justa e em dinheiro, uma modalidade de desapropriação ordinária. A desapropriação urbana, também conhecida como desapropriação para a política urbana, está prevista no artigo 182, parágrafo 4º, inciso 3º da Constituição e na Lei 10.257 de 2001. Refere-se ao imóvel localizado na área urbana que não atende à respectiva função social. É uma modalidade sancionatória de caráter subsidiário, devendo-se primeiro submeter o proprietário a sanções mais brandas. A competência é do Distrito Federal e dos municípios, e a indenização é feita por títulos da dívida pública. Desapropriação indireta. Desapropriação indireta é aquela que não observa o devido processo legal, ou seja, é o apossamento de bem de particular pelo poder público sem a correta observância dos requisitos da declaração e indenização prévia. Trata-se de verdadeiro esbulho possessório praticado pelo poder público, ao qual determinada pessoa é privada de alguma coisa que ela tem posse ou propriedade. Desapropriação sanção ou confiscatória. Trata-se da expropriação de competência exclusiva da União, de propriedades rurais e urbanas de qualquer região do país, onde forem localizadas culturas ilegais de plantas psicotrópicas ou exploração de trabalho escravo. Nesse caso, temos o verdadeiro confisco autorizado pelo texto constitucional, uma vez que a propriedade será retirada do particular sem qualquer indenização.
Efetivada a expropriação, a União deve proceder à reforma agrária e implantação de programas de habitação popular. Atenção! A expropriação deve englobar toda a propriedade, ainda que o cultivo ocorra em parte do terreno, conforme o entendimento do STF. Desapropriação de bens públicos. A legislação em vigor admite a desapropriação de bens públicos desde que sejam observados dois requisitos. O primeiro, a autorização legislativa. O expropriante deve ser autorizado por sua respectiva Casa Legislativa, salvo em hipótese de desapropriação amigável, quando a citada autorização é dispensada. Segundo, desapropriação de cima para baixo. A União pode desapropriar bens públicos estaduais e municipais, assim como os estados podem desapropriar bens públicos municipais. Sendo assim, existem 3 posições. A primeira, não é admitido desapropriação de bens públicos sob pena de violação do princípio federativo. Nesse sentido, Fábio Conder comparato. Segunda posição, majoritária. Aplicação literal do artigo 2º do parágrafo 2º do Decreto-Lei de 3.365, de 41. Apenas seria possível a desapropriação de bens públicos de cima para baixo. Nesse sentido, Maria Silvia Zanella de Pietro e o STF. Terceira posição. É possível a desapropriação de bens públicos de cima para baixo e de baixo para cima, tendo em vista a igualdade entre os entes federados. Nesse sentido, Rafael Carvalho Rezende de Oliveira. Você sabe o que é predestinação? A desapropriação se inicia com uma fase declaratória, em que o poder público apresenta a finalidade do ato e a destinação que será dada ao bem, como visto anteriormente. Mas, se depois de efetuada a desapropriação, é dada finalidade diversa daquela exposta no ato expropriatório, ocorre o fenômeno chamado predestinação lícita. E, se caso não seja dada alguma finalidade pública, ocorre a predestinação ilícita. Assim, nesses casos, poderá acontecer o fenômeno chamado retrocessão, que é quando se retornará ao status quo ante, retornando o bem ao patrimônio do expropriado. Depois de tudo explicado sobre o tema, vejamos então 2 exemplos de desapropriação. O primeiro exemplo trata-se da Lei Ordinária 3070 do município de Penha, que autorizou para desapropriar 3 terrenos do Parque Beto Carreiro World, com a finalidade de ser criada uma terceira avenida na cidade. Durante a semana do dia 18 de maio de 2020, o município emitiu uma notificação ao proprietário para decidir se a desapropriação seria amigável ou judicial. Já no segundo exemplo, a moradora possui uma dívida ativa com o município de Penha no valor de R$ 76 mil. Seu imóvel seria desapropriado no valor de 370, sendo retirado desse montante o valor da dívida ativa, que se converteria em verba destinada à unidade básica de saúde construída no imóvel desapropriado. O projeto de lei segue ainda em andamento na Câmara de Vereadores, com algumas pendências de documentações.